Olá, bem-vindos a mais uma Sintra Tech Talks. Hoje saímos do nosso habitat natural e viemos fazer aqui uma visita ao Gabinete de Apoio às Empresas de Sintra e temos connosco o Carlos Fernandes, que é o diretor do gabinete. Muito obrigado por nos ter aceito visita. Eu é que agradeço imenso a vossa disponibilidade e o vosso interesse. Muito bem. Carlos, como é que nós costumamos fazer isto? Primeiro costumamos falar um bocadinho para dar a conhecer a pessoa que está por trás dos projetos e a coordenar os projetos e depois avançamos um bocadinho mais propriamente sobre o que é que o HM faz em termos práticos e o relacionamento aqui com o tecido empresarial. Conte-nos um bocadinho aí do seu percurso, onde é que nasceu e qual foi assim em versão concentrada, qual foi assim o seu percurso? Eu nasci em Benguela. Muito bem. Benguela, cidade de São Filipe de Benguela, Angola. Já há uns anos lá para trás. E assim 3 ou 4 coisas que marcaram a minha vida e o meu percurso. Eu diria que o Liceu Salvador Correia de Sá, em Luanda, os meus 7 anos de Liceu de Salvador Correia de Sá, é uma grande instituição do sistema educativo no passado, no Império Colonial e ainda hoje, uma grande referência na economia e na sociedade angolana, o Liceu Salvador. Fiz lá os estudos gerais da universidade. Depois vim acabar em Engenharia em Instituto Superior Técnico. Mas a universidade ainda começou lá? A universidade ainda comecei lá, estudos gerais da Universidade de Luanda e Faculdade de Engenharia, Engenharia Civil. Ok, muito bem. E depois venho acabar no Técnico, onde desenvolvo a especialidade. A transição para cá? Em 77, ok. 76, 77, 2 anos já depois da independência. Já cá tinha vindo? Sim, naquela lógica não foi aquele primeiro choque, não é? Naquela lógica a minha mãe era funcionária pública e, portanto, de 4 em 4 anos havia a licença chamada graciosa, 6 meses de férias no velho puto, como se chamava Portugal, era o puto, na linguagem angolana era. Qualquer angolano fala de Portugal como o puto, porque era pequenininho, em relação à escala e geografia de Angola. E fiz cá a 4ª classe, fiz cá o primeiro período do 7º ano no Liceu de Dom João II, no Alto da Conchada, em Coimbra. É muito interessante. As raízes da família são de onde? São daqui da zona? A linha materna de Espinho e o meu pai da Beira Baixa. Ok. De maneira que, muito interessante. Depois acaba o técnico, naquela lógica das equivalências, etc., na opção urbanismo, onde tive um grande mestre, um homem muito interessante, o professor Costa Lobo. Faço o mestrado, o primeiro módulo do mestrado de planeamento regional e urbano, mas eu já em Angola, muito novo, ainda no liceu, a acabar o liceu e início de faculdade, integrei-me na estrutura do ateliê de planeamento e arquitetura do arquiteto Trofa Real e Canto Lagido. Era uma grande estrutura de pensamento, de reflexão e de desenho de projeto em Luanda, muito conhecido, onde conheci especialistas de todo o mundo, uma malta muito interessante, que a África, a Luanda particularmente, o Plano Diretor Municipal, o PDM, chamado Plano Diretor de Luanda, antes de abril, foi feito por especialistas das Nações Unidas, uma empresa francesa, e eu era um jovem que secretariava essas reuniões. E aquela paixão pelo planeamento e pelo desenho da cidade e da região nasceu aí. Ouvir gente brilhante, muito interessante. O Werner Schlinger, o Manel Castells, homens que se tornaram grandes referências no mundo. Foi muito interessante. Depois venho aqui acabar o curso de Engenharia e quando acaba o curso tenho uma pneumonia, escrevo para uma série de instituições e a Câmara de Sintra escreve uma carta para me apresentar aqui a 1 de março de 78. E cá estou. 40 anos depois, 40 na Câmara de Sintra. Mas eu nunca me deixei funcionalizar. Eu de 5 em 5 anos regressava à universidade, de 5 em 5 anos, fazia uma pós-graduação, um mestrado. Eu tirei gestão no ISEG, fiz a pós-graduação em Estudos Africanos e Economia do Desenvolvimento, a primeira edição no Instituto de Estudos Europeus, coordenado pelo professor Irene Lopes. Fiz Ciência Política, Relações Internacionais e Segurança na Católica também. Tive sempre uma grande paixão pelo conhecimento, pelo percurso de saber, do relacionamento interpessoal, o relacionamento com as culturas. E fui 18 anos professor na Faculdade de Arquitetura Pública, a convite. Qual era a cadeira? Dava aulas aos finalistas, Administração Urbanística e Planeamento Regional e Urbano.
duas cadeiras muito interessantes aos finalistas, onde sobretudo era a relação, o primeiro contacto do estudante finalista de arquitetura com a realidade da administração pública, com o enquadramento legal, normativo, etc. Depois nessa área do planeamento, fiz muitas maldades e coisas muito interessantes. Coordenei o Plano Diretor Municipal de Cascais, coordenei o Plano Diretor Municipal de Sintra. Isso foi em que época é que fez isso? Isto é os anos 90. Portanto, a legislação. O Carlos, quando entra aqui, inicialmente vai para que... Inicialmente fui para a área do licenciamento. Okay. Naquela altura chamava Serviços Técnicos de Urbanização e Obras. Okay. Ali onde hoje está a chamada Casa Verde. Okay, onde está hoje o Departamento das Finanças, a Vereadora das Finanças, etc. Éramos meia dúzia, mas foi um processo. Foram anos muito divertidos. E onde, de facto, a área metropolitana se configurou, mas a autonomia... Apanhou os anos de boom aqui, não foi? Anos de boom nas 3 linhas. Quando disparou. A cidade de Lisboa é um concelho relativamente contido e o congelamento das rendas. Exatamente. E a acessibilidade ferroviária na linha de Sintra, linha de Cascais e linha de Vila Franca configuraram na margem norte, deram forma à área metropolitana de Lisboa. Nos anos 60... ainda eu tinha pai os meus 12, 13 anitos. Nos anos 60, o Cacém cresceu a taxas de crescimento de 110, 120, 130% ao ano. Os anos 60, 70, depois o 25 de Abril. Depois do 25 de Abril há ali uma década de enorme permissividade, sobretudo na área dos loteamentos clandestinos, que eram fenómenos já dos anos 60, A área metropolitana de Lisboa acaba aos anos 80, 1989, 1990, com 1.600 loteamentos clandestinos e 500.000 lotes clandestinos. É uma enormíssima responsabilidade da administração, que devia ter antecipado o que aí vinha, devia ter uma atitude prospectiva. A metropolização da sociedade portuguesa, a ida e a configuração de regiões metropolitanas era uma coisa que tinha acontecido nas economias europeias, nas cidades europeias, décadas anteriores, em alguns casos um século antes, e portanto era um processo de inevitabilidade. E quando acontece o primeiro grande fator estrutural de mudança na economia portuguesa no século XX é a adesão, a integração de Portugal na EFTA, no mercado livre dos países da Europa do Norte, que numa atitude de solidariedade e de expressão concreta de solidariedade convidam, Portugal integra-se na EFTA, final dos anos 50, princípios dos anos 60. E isso dá um grande impulso à economia portuguesa. Os anos 60 é a década onde a economia portuguesa cresce a taxas que nunca mais se hão de obter. Taxas de crescimento de ordem dos 10 pontos percentuais, 11 pontos percentuais, 12 pontos percentuais. Em rendimento nacional, em rendimento per capita, é uma década brutal de crescimento. Foi quando entraram também uma série de multinacionais? Não, essa integração na EFTA, que permitiu essa primeira abertura. Depois a democratização, a democracia é um advento extraordinário, é um segundo grande fator estrutural, sobretudo associado ao momento da descolonização, e, portanto, onde regressam, integram-se na sociedade portuguesa quase 600 mil portugueses, e se dá um grande shake à economia, à sociedade, até aos comportamentos e às atitudes que se viviam na sociedade portuguesa. Depois, mais tarde, a integração na Comunidade Económica Europeia e a reunificação alemã, cujo impacto ainda se verifica, quer dizer, a emergência do euro, a integração no sistema monetário europeu, o euro, juros baratinhos, e toda a gente parte para a aquisição de casa, eletrodomésticos e carrinhos com a integração no euro. Quer dizer, a integração no euro foi uma espécie de bar aberto. Bar aberto. Só que, quando há um bar aberto, há quem saiba beber e comportar-se. E há outros que se embebam. Claro. Portanto, agora estamos naquela fase de curar a bebedeira. Curar ressacas. De curar a ressaca. Esse é que algumas bem, isso é muito interessante. Duras. Carlos, partilhe aí connosco. Quando você falou ainda agora que teve em mãos, ou participou no processo do PDM de Cascais e posteriormente aqui em Sintra. Qual foi esse? Fala-nos um pouco desse período. Quais foram os desafios? O que é que havia? O que é que foi necessário mudar? Até em termos de desenvolvimento económico para as empresas, qual foi o impacto que essas alterações tiveram? Não, essa primeira geração, aquilo que agora se chama
como primeira geração dos planos diretores municipais, cobriram o país, década de 90, um grande ministro de planeamento, o ministro Valente Oliveira, o professor Luís Valente Oliveira. Era um grande ministro e com uma grande estabilidade, teve 10, 12 anos como ministro, e portanto os municípios atiraram-se à elaboração dos planos diretores municipais, até porque havia uma espécie de chicote e cenoura, a acessibilidade aos fundos estruturais, às ajudas comunitárias. Era uma exigência prévia os municípios terem o primeiro exercício de planeamento configurado, estabilizado, publicado, mas essa primeira geração dos planos diretores municipais foi muito relevante na medida em que é o primeiro momento em que se cartogravam servidões administrativas e restrições de utilidade pública, as cartas da Reserva Agrícola Nacional, a identificação dos territórios onde os ecossistemas têm relevância à Reserva Ecológica Nacional, a primeira formatação dos perímetros urbanos para levar à compacidade, para trazer o crescimento para dentro de áreas urbanas, a compacidade, o valor da compacidade, que é de uma enorme importância. Nós precisamos de ter menos infraestrutura para alimentar mais gente. Os nossos SMAs, por exemplo, devem estar a bater os 4.000, 5.000 quilómetros de infraestrutura, porque houve muitas décadas de povoamento disperso, de admissão de construir em qualquer sítio. Vinha do direito romano. Ter terreno significava poder edificar, era o ius edificandi. E levar a sociedade a compreender que a socialização, a necessidade de preservar redes, as vias, o sistema viário, os sistemas ferroviários, os grandes canais de alimentação de energia, linhas de alta tensão, etc., a identidade e memória, a proteção de imóveis públicos classificados. Portanto, esse sistema de redes, levar a sociedade a compreender que o terreno, a propriedade, hoje tem responsabilidade social, foi um processo muito interessante, muito difícil, mas fez. E, de facto, o Plano Diretor Municipal de Sintra, por exemplo, imaginar o funcionamento do Concelho de Sintra, da economia de Sintra, da cidade, da sociedade de Sintra, sem a quadruplicação do IC19, sem a reestruturação ferroviária, os interfaces, sem o prolongamento de Zérimburg, sem a A16, sem a variante Avenida Albarraque, sem o troço da via de cintura, imaginar o Concelho hoje a funcionar, sem o sistema viário que foi programado no PDM em vigor, e metade do qual está feito, ainda falta executar outra metade, hoje era um desastre. Quer dizer, o corpo, seja o corpo humano, seja o corpo de uma geografia económica, de uma sociedade, precisa de redes, precisa de artérias, de sistema arterial que chega a todo lado. É isso que integra o Concelho, se houver rede. Rede de parques urbanos, rede de sistema viário, rodoferroviário. Se eu abandono outra vez o norte do Concelho, ou a costa do Concelho, e voltam a ser jangadas perdidas sem articulação de rede viária, temos aí um problema. Mas o processo foi um processo muito interessante, foi o primeiro momento em que se viveram momentos dramáticos, mas muito interessantes, de integração intermunicipal. O Plano Diretor Municipal de Sintra dialogou, desenhou com Cascais, onde eu também tive a felicidade de coordenar esse plano, mas que trabalhámos com Oeiras, trabalhámos com a Amadora, trabalhámos com Mafra. Os sistemas complementaram-se e esse exercício de reconhecimento do fator metropolitano foi muito interessante, muito interessante. O que é que falta cumprir dessa primeira versão, dessa primeira geração de planos, em termos de Sintra especificamente? O que é que ficou ainda por... Não, o que é extraordinário, por exemplo, no anterior mandato, as eleições foram ganhas pelo Dr. Basílio Horta, uma figura independente a liderar a equipe PS. E o que é extraordinário é que um homem que vem da área da gestão, que vem da área que é sábio na consolidação orçamental, que vem da área da gestão de empresas, compreendeu o Concelho e está a executar consagrações jurídicas do PDM em vigor, está a executar a rede de parques urbanos. O Plano Diretor Municipal em vigor consagrou juridicamente 18 parques, executa sistema, portanto o sistema de vias, o sistema de parques, está a dotar o Concelho de uma rede de saúde extraordinária, tem áreas em que tem desenvolvido políticas municipal de excelência, aliás, como nesta área do apoio às empresas. À construção em Sintra de um ecossistema institucional favorável ao investimento, Isso é uma grande tarefa nacional, não só aqui, mas no país, fazer de Portugal um ambiente festivo
institucionalmente de grande eficiência para favorecer a vinda de investimento. O investidor tem que se sentir bem recebido, não é? Bem recebido, confortável. Há muita gente que diz, tem a mania de dizer, que é um erro, de que o capital é forte. É uma enorme falsidade. O capital é muito frágil. Se sente que há uma brisa desfavorável, se sente que pode apanhar uma gripe ou uma constipação, põe-se a andar e vai à procura de ambientes mais favoráveis, calorosos, ternos, meigos, e que façam uma abertura sincera e íntegra ao investimento. Porque o emprego é uma consequência do investimento. Não há emprego caído do céu. É consequência ao investimento. E é esse passo que, mesmo na própria estrutura, no ambiente institucional da Câmara Municipal de Sintra, esta presidência, quer no anterior mandato, quer neste, e esta estrutura Gabinete de Apoio Empresarial, tem de facto uma das missões estratégicas é criar um ambiente favorável ao investidor. Era isso mesmo que era por aí que eu agora queria aprofundar um bocadinho mais. Portanto, o GAEM foi criado, penso que já há 4 anos, algo do género. Foi criado há 5 anos. Foi das primeiras atitudes da presidência Basílio Horta. Tal e qual. Juntamente também com a criação do Conselho Estratégico Empresarial, que também foi uma novidade, até salvo erro foi alvo de um prémio pela iniciativa. O que eu queria perceber era, também para desenvolvermos aqui um bocadinho melhor, efetivamente, qual tem sido esse percurso agora destes últimos 5 anos do GAEM e de que maneira é que as coisas têm evoluído no sentido de acondicionamento de empresários que têm potencial interesse em investir na região, também para o que é que tem sido feito e pode continuar a ser feito ou melhorado a nível de projeção das empresas que cá estão também para o exterior. Partilhar um pouco daí da experiência destes últimos 5 anos. O Gabinete de Apoio Empresarial, isto é uma estrutura mínima, é uma equipe de hóquei, e não é preciso mais gente, é preciso é que cada um tenha uma intensidade produtiva e de resultados muito significativa, e é o que tem acontecido. Nós temos 4 ou 5 missões estratégicas. Temos a importância do eixo de internacionalização da economia, isto é, levar as empresas do tecido de Sintra ao exterior, ganhar músculo exportador, e ganharam muitas empresas. Nós hoje somos o 5º município exportador do país. A Palmela, por exemplo, está à nossa frente porque tem aquele poderoso ambiente chamado Auto Europa, mas primeiro o eixo, e já fizemos 19 missões empresariais, e um conjunto de dezenas de seminários aqui, de articulação com embaixadas de países amigos, com seminários de convocação do país X, no relacionamento com os nossos empresários. É um eixo muito interessante e que prossegue. Este ano, por exemplo, 2019, é muito provável que façamos a primeira missão institucional empresarial ao Irão, porque num momento em que no mundo se criam mecanismos de isolacionamento, de isolacionismo, de neonacionalismo, é preciso manter abertas janelas de cooperação e de relacionamento estreito com todas as economias e todas as culturas. A paz é fruto da cooperação. Um segundo eixo é os custos de contexto, acompanhar o investimento e, portanto, estabelecer com o Departamento de Urbanismo da Câmara de Sintra e com entidades exteriores ao município de Sintra um ambiente favorável ao investimento, uma atitude diferenciadora face ao investimento. Nós aqui, a presidência costuma dizer, é verdade, o relacionamento, esta estrutura do licenciamento, porque o investimento obriga-se ao precedente de licenciamento. Em economias sofisticadas a gente não pode fazer o que lhe dá na gana, tem que obter um licenciamento, tem que ser observado. E, portanto, a celeridade, a diferenciação e a transparência no licenciamento é um combate, uma tarefa nacional. Temos de ser mais céleres e diferenciar. O licenciamento de uma moradia, por muito que seja respeitável, e é a habitação, é a primeira consideração, é ter um abrigo, é muito diferente de um licenciamento que provoca 100 postos de trabalho na área da indústria, da logística, da saúde, do turismo. Portanto, esses investimentos têm que ter diferenciação, tem que haver um acompanhamento estreito, e é o que a gente tem tentado fazer com sucesso, com dificuldade, mas é um caminho que está-se a fazer bem. Depois também tivemos importância, aliás, na startup, como fomos
fomos grandes parceiros de construção dos momentos iniciais da startup, com o João Cabral, foi muito difícil, mas lá fizemos, pá, e até se conseguiu que o edifício tivesse um primeiro prémio, que foi premiado num grande concurso na Alemanha. Portanto, essa área do custo-contexto, a internacionalização, a captação do investimento, mudou muito. A Câmara de Sintra mudou e hoje dá passos significativos no âmbito da transparência. É um dos municípios mais transparentes no ranking nacional. O primeiro dos grandes municípios é o primeiro. Em eficiência financeira, mas na matéria do licenciamento ainda temos muito caminho, muita pedra a partir. Mas não há resignação, quer na presidência, quer no gabinete, quer na direção do urbanismo, tem que haver, não há resignação. Sim, e houve uma medida que eu acho que também é positiva, já nesse sentido, na parte do urbanismo, que foi a desmaterialização, não é? A possibilidade de aceder e fazer tudo através do... É importante, mas a desmaterialização, esta história, o Governo da República tem que se dirigir seriamente a mecanismos de ruptura. Há coisas que não são com reformas lentas que se vão resolver. Nós precisamos de ruptura em certas estruturas e normas legislativas. Há ambientes legislativos, normativos que são do passado. Têm um século, têm meio século, estão completamente ajustadas da dinâmica e da realidade tecnológica contemporânea, mas que persistem na necessidade de ouvir parecer daquela entidade. Ela está a gerir uma servidão administrativa passada, datada, mas continua, o processo tem que lá ir. Mas isso atrasa as decisões de investimento e hoje o mundo compete muito por investimento. A própria área metropolitana de Lisboa, há uma diferenciação nos municípios, os municípios estão atentos e competem pelo investimento e, portanto, Sintra nessa matéria não pode deixar senão progredir para não olhar para as costas de ninguém. Sim, senão... Se a gente olha para as costas de alguém é porque vamos em segundo, ou terceiro ou quarto lugar. Temos que chegar à frente de liderar a atitude no licenciamento e no investimento. E não está a correr mal. Hoje a taxa de desemprego no Concelho de Sintra andava a ter os 4 pontos percentuais, o que significa, do ponto de vista técnico, pleno emprego. Já temos problemas muito sérios na questão de recursos humanos para o trabalho, mas olha, nessa matéria, por exemplo, estamos a desenvolver agora um eixo de atenção aos luso-venezuelanos e tentar criar apetência e apetite para que o luso-venezuelano seja acolhido em Sintra, no tecido empresarial de Sintra, alojamento em Sintra, e venham, porque é gente qualificadíssima. Pois claro, é para aproveitar. A Madeira, naturalmente, tem uma ligação, privilegiada, não é? Tem uma ligação afetiva, mas a Madeira tem uma economia circunscrita. Certo, e Sintra nós temos milhares de empresas. Tem outra capacidade de dimensão. Carlos, olhando para o futuro, para os próximos anos, quais seriam aqueles desafios importantes que Sintra tem que abraçar e conseguir vencer para se poder manter relevante e ganhando? Eu acho que tem que investir muito na qualidade dos sistemas, o sistema educativo, o sistema viário, o sistema ambiental, o sistema do espaço público, a qualificação do espaço público e, sobretudo, ganhar músculo e qualidade nos ambientes empresariais. As áreas empresariais de Sintra, do Concelho de Sintra, necessitam de investimento sólido, forte, em design, em arborização, em paisagismo, em fibra óptica. Precisamos de atingir níveis muito elevados para poder competir com o que se passa à nossa volta. A nível de educação, sei que a Católica reativou a parte que tinha ali na zona de São Marcos, Cacém. Ao nível de ensino superior, o Concelho de Sintra, nos próximos anos, curtos anos, vai ter aí excelentes notícias, vai se instalar, está protocolado a consolidação, estabelecimento e consolidação da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Católica em articulação estreita com a Universidade de Maastricht. Está em negociação o estabelecimento em Sintra do ambiente institucional da Faculdade de Tecnologia do ICSTE. Está procolado e ciente a instalação de um ramo, de uma antena do Instituto Superior Técnico no Centro de Inovação e Tecnologia da Indústria da Pedra em Pedro Pinheiro. Certo. Portanto, são 3 momentos de uma sinfonia que pode ser muito agradável. Finalmente, o ensino superior
apetece de Sintra, consolida-se em Sintra e descobre que Sintra tem 12 mil estudantes no ensino superior. É relevante. Há aqui um mercado absolutamente extraordinário para que o ensino superior se sinta confortável e que se sinta atraído por Sintra. E na faixa etária 14-25, ou 15-24, aliás, é o primeiro concelho da grande área de Lisboa. É o concelho de princípio de juventude. Com mais de 100 mil. Que esse crescimento dos anos 60, 70, 80, com as suas defeitos, com as suas caricaturas, com os seus problemas, qual é o crescimento que não tem problemas? De qualquer maneira, eu até acho espantoso, é um caso de estudo, como é que os portugueses que vêm dessa referência de Abril, 40% de analfabetos, quer dizer, a gente vem de uma realidade estrutural dramática, aqui há 4, 5 décadas, e apesar disso, equipámos o território de água, de abastecimento, de energia, de saneamento, de vias, etc., de escolaridade. Quer dizer, o que os portugueses fizeram nas últimas 4, 5 décadas foi fascinante. É um caso de estudo. Há uma mudança social significativa e Sintra tem que manter esse ritmo. Claro. Carlos, para terminar, nós costumamos pedir sempre aos nossos entrevistados, normalmente são empreendedores, a gente pede para eles partilharem uma má prática e uma boa prática daquilo que viveram ao longo do tempo no lançamento das suas empresas. Neste caso específico não será tanto, mas será mais a nível institucional e a nível organizativo aqui da relação empresas com o Estado, ou neste caso o Estado local. Uma má prática que ao longo da sua vida tenha-se apercebido que é uma coisa de evitar e uma boa prática que acha que é algo que se deva manter ao longo do tempo? Alguma referência? Não, uma má prática que diz respeito aqui a Sintra, mas também ao ambiente institucional português. Isto cobre os outros municípios, uns melhores, outros piores, a administração central, etc. Ainda há, em Portugal, uma memória da administração de polícia do passado. Quer dizer, ainda não há uma atitude de cooperação sincera, íntegra, contratualização, coordenação íntegra e permanente entre o investidor, entre o investimento privado e a administração pública, entre o particular e a administração. Tem que haver mais com o espírito da Conferência de Serviços, os princípios gerais estabelecidos na Lei de Base da Política de Solos, do Ordenamento, Território e Urbanismo. Os princípios já estão hoje lei, são lei. O princípio geral da cooperação, o princípio geral da contratualização, a parceria público-privada, a boa parceria público-privada é matriz de honestidade. Essa cooperação, essa coordenação tem que evoluir imenso. Ainda vivemos num Estado com uma atitude de administração de polícia, aquilo que nos livros, nos manuais, nas boas teses de doutoramento, na identificação de problemas, se chama justamente a memória histórica da administração de polícia. Isto é, vivemos uma obsessão pelo Estado de Direito formal, cumprir formalmente as coisas, e vivemos muito pouco Estado de Direito material, que é aquele que avalia casos concretos e aplica a lei, observando circunstância e contexto. Aquilo que é de economias e sociedades sofisticadas, essa é a grande tarefa, a grande caminhada a fazer e a densificar. Mais cooperação, mais coordenação, mais contratualização. Muito bem. Portanto, ficamos arrumados da má prática e logo do conceito de boa prática. Eu acho que sim. Muito bem. E chegamos ao final, obrigado por terem assistido. Já sabem, se quiserem acompanhar conversas com empreendedores e neste caso específico também com os tecidos autárquicos ou estatais, podem subscrever o nosso canal. Até breve.